noite a todos. Sejam bem-vindos na Casa à Luz de Jesus. Sintam-se à vontade para mais uma noite de palestra. E nós vamos iniciar os trabalhos de hoje lendo uma palavra do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. No esforço comum, não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Fechemos os nossos olhos e vamos fazer uma oração para dar início ao trabalho da noite. Querido Mestre Jesus, com o coração sereno e confiante, iniciamos este encontro agradecendo Tua presença amorosa em nossas vidas. Hoje, Senhor, queremos também dar as boas-vindas a cada irmão e irmã que aqui chegou. Que todos se sintam acolhidos neste ambiente de paz, de fraternidade e aprendizado, como filhos do mesmo Pai, reunidos em torno do Evangelho de luz. Que possamos juntos abrir nossas mentes e corações para compreender melhor a lei de causa e efeito, reconhecendo que cada escolha traz consigo uma lição, uma consequência e uma oportunidade de crescimento. Abençoa os lares de todos que aqui estão, seus familiares, suas lutas e esperanças. Que ninguém saia deste local como entrou, mas que cada um leve consigo a certeza de que a vida é uma escola bendita e que o amor é sempre o caminho mais seguro. Envolve, Senhor, nosso irmão expositor, para que seja inspirado em suas palavras e possa transmitir com clareza e simplicidade as lições que nos auxiliarão a refletir sobre as nossas próprias jornadas. Que este momento seja de aprendizado, de paz e de união, e que todos nós podemos sentir a Tua presença suave a nos fortalecer. Que assim seja. Vamos chamar então o palestrante da noite, Christian Gold, para a palestra A Lei da Causa e Efeito. Ele é mais alto que eu. Boa noite a todos.
ver tantas presenças nessa casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a lei de causa e efeito. Dar as boas-vindas também aos irmãos que estão nos assistindo através do Facebook e das redes sociais. Agradecer também a gestão da casa, que confiou a mim essa responsabilidade de tentar estudar e compartilhar um pouco do conhecimento sobre essa lei tão importante. Eu coloquei aqui uma literatura recomendada. Vocês vão ver que na palestra tem bastante literatura a mais do que está aqui, mas esses 4 livros aí acho que dão a quem lê um bom entendimento sobre a lei da causa e efeito. Quais são os objetivos dessa palestra hoje? O que a gente busca vir compartilhar aqui? O que é a lei de causa e efeito? Como ela funciona? De que forma interagimos com ela? E também como esse conhecimento pode nos ajudar. A gente usa o conhecimento para o nosso auxílio. Entrando então no primeiro questionamento, o que é a lei de causa e efeito? No primeiro texto, Allan Kardec, esse slide já nos diz: Deus criou leis perfeitas que governam o universo. A lei da causa e efeito é uma delas. Entendendo que Deus é perfeito, isso é inquestionável, e que Ele criou essa lei, Ele como ser perfeito, a lei tem que ser perfeita também. Se Ele criasse uma lei que não era perfeita, Ele não seria perfeito, teria errado. Isso não é possível. Então é uma lei perfeita, criada por Deus, tão perfeita que até Ele mesmo segue a própria lei que criou. Jesus, nosso mestre, guia, modelo de conduta, também em diversos trechos nos fala sobre a lei de causa e efeito, especialmente em parábolas, que é a maneira característica que ele tinha de nos fazer entender. Então, em algumas delas, ele nos disse: com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também. A cada um será dado segundo as suas obras. No livro dos Espíritos também, de Allan Kardec, os Espíritos Luzeiros nos ensinam que o bem e o mal que fazemos são o resultado das qualidades que possuímos. Nós damos aquilo que a gente tem dentro de nós. Ninguém dá o que não tem. Posso dar coisas boas, posso dar coisas não tão boas, mas o que eu dou é o que eu tenho dentro de mim. A alma traz, portanto, em si mesmo a causa dos seus sofrimentos. Eu acrescentaria aqui das suas felicidades também. Emmanuel, em Fonte Viva, nos ensina que a mente é espelho da vida em toda parte. Cada qual colherá da vida exatamente o que houver semeado, assim como citou nosso colega Galelli na primeira leitura. Coincidência, né? Nosso lar, André Luiz também fala que em nosso lar versa o sentido do trabalho justo e dignificante e da lei da causa e efeito, a qual todos os espíritos estariam submetidos. E aqui a gente tem mais um ensinamento de André Luiz, onde ele diz que todos os espíritos estão submetidos à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é uma lei só aqui para o planeta Terra. Ela é uma lei para todo o órgão. Tudo onde existe Deus, existe a lei da causa e efeito. Todos nós somos submetidos a ela, inclusive em planos mais elevados que o nosso. Os mundos felizes são felizes porque os seres que lá habitam já desenvolveram a sua moral, já venceram suas imperfeições e por isso são felizes, obedecendo a lei de causa e efeito. Se pegarmos metade da nossa população e levarmos para lá, infelizmente nós iríamos estragar o mundo deles.
porque nós levaríamos para lá nossa inveja, nosso ego, nosso desejo de resoluções imediatas das coisas, nosso desejo de vingança, né? Nossas fofocas, nossas traições e tudo mais que a gente está engatinhando ainda a querer se melhorar, corrigir. Né? Pela lei do livre-arbítrio, também, Adelino da Silveira nos diz, temos liberdade de ação. Essa é outra lei de Deus. Entretanto, para controlar a nossa vida, Deus colocou ao lado a lei da causa e efeito, pela qual cada um de nós será responsável pelo que fizer. Através dessa lei, a sabedoria divina conhece tudo o que fizemos antes. Olhem a perfeição das leis de Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio, a gente faz o que quiser. Mas nos deu também, nas laterais, a lei de causa e efeito, para que a gente saiba que tudo que a gente quiser fazer traz uma consequência. E essa lei de causa e efeito alinha as nossas decisões e nos ensina. Nós fazemos o que queremos, mas atrás do que fizermos, temos as consequências, boas ou más. Emmanuel, o Consolador, nos diz que a justiça divina é o amor em ação, não castiga e nem recompensa. E aí ele nos coloca mais uma informação importante em relação à lei de causa e efeito. Ela é o amor em ação, não é castigo, e não visa recompensar ninguém que não seja de direito, de merecimento. A justiça divina promove no tempo certo a colheita do que foi semeado, proporcionando a cada um de acordo com as suas obras. Ponto importante, que ela não castiga nem recompensa. Ela é uma lei. Ou a gente segue para um lado, segue para o outro. Outra hora para um, outra hora para outro. As consequências são do nosso caminhar. Ela não visa castigar e nem recompensar indevidamente alguém. Dor e sofrimento, então, Allan Kardec também nos esclarece, não são castigos, mas mecanismos educativos. O objetivo da lei de causa e efeito é promover o progresso do espírito, ajudando a aprender com os próprios erros. A cada existência nova, o espírito dá um passo no caminho do progresso, à medida que se despoja de alguma impureza. Estamos, meus irmãos, aqui vendo, através de Allan Kardec, o fim do Deus punitivo e vingativo, e sim de um Deus amoroso, trazendo a reflexão ao crivo da razão. Como poderia um Deus que pede para eu perdoar o meu inimigo me queimar para sempre no inferno se eu errar? Eu preciso perdoar meu inimigo e ele não é capaz de perdoar eu, seu filho? Não faz sentido. Então aqui nós começamos a ver que Deus não é mau, não é punitivo, não é castigador, mas Ele nos dá mecanismos educativos. Allan Kardec também, no livro O Céu e o Inferno, nos comenta toda falta cometida, todo mal realizado, não é esse ou aquele, e não é o mal que ninguém viu, ou o mal que alguém viu, ou o mal que todos viram, ou que ficaram sabendo. Todo o mal. Todo o mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á em outra. E aí, outro ponto muito importante está sendo colocado aqui por Allan Kardec. Se nesta vida, uma dívida contraída, eu não fizer o pagamento, eu não devolver o que eu tirei, eu não reequilibrar o que eu desequilibrei, em outra vida será. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele me perdoa, mas eu não deixo de arcar com as responsabilidades e reequilibrar aquilo que eu desequilibrei.
Então Ele é misericordioso, Ele me perdoa e me dá outra oportunidade, me ensinando. A expiação se cumpre, mais um ensinamento importantíssimo ainda no Livro dos Espíritos. A expiação se cumpre durante a existência corpórea por meio de provas que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, ainda dentro do que é a lei da causa e efeito, Kardec nos ensina que ela está sobre nós na existência corpórea, que é onde estamos nós agora, por meio de provas que passamos, né? Estamos submetidos, mas ela também rege a vida espiritual pelos sofrimentos morais, estados de inferioridade que contemplam arrependimentos, medos, enquanto estivermos na condição de espírito não encarnado. Mas e como que nós interagimos com essa lei de causa e efeito? No livro Ação e Reação, André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nos mostra que a lei de causa e efeito rege todas as interações humanas, mostrando como nossas ações, palavras e pensamentos criam consequências inevitáveis. Essas consequências são inevitáveis e elas acontecem no interagir através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Como que os nossos pensamentos interagem com essa lei? Como ficam sabendo dos nossos pensamentos? Bom, também Allan Kardec nos ensina que nós somos todo o universo é mergulhado dentro de um fluido, o fluido primordial de tudo, que se chama fluido cósmico universal. Ele não é visível aos nossos sentidos da matéria, não é palpável, a não ser que ele esteja já condensado em forma de uma mesa, de uma cadeira, aí ele fica palpável, mas ele no etéreo não é visível e palpável, mas ele inunda todo o universo. E ele funciona, trazendo para um exemplo mais simples que a gente possa entender, como se o nosso cérebro fosse conectado 24 horas numa rede 4G, sem desconectar. Como nós estamos conectados a essa rede 4G, todo o nosso pensamento emanado viaja, às vezes, pelo universo. É por isso que a nossa oração chega a Deus. É por isso que a nossa oração chega ao nosso anjo da guarda, aos nossos entes queridos que já partiram, porque nós emanamos mentalmente. E nós também, através dos nossos pensamentos, que podem ser imperfeitos, através dos nossos pensamentos, julgamos os outros, condenamos, e isso é emanar. Imaginemos que eu tenho uma rádio, eu estou conectado na minha mente, e eu tenho frequências, num botãozinho elevadas, no outro botãozinho baixas. Vamos dizer aí, FM 100 e FM 10. Quando os meus pensamentos estão maus, densos, imperfeitos, eu jogo para FM 10 a minha vibração. Quem vai me ouvir, quem vai se aproximar, quem escuta é FM 10. Quando eu faço orações, uma leitura edificante, estou dentro aqui da casa espírita, eu jogo minha frequência lá para o 100. Quem vai se aproximar de mim, quem vai estar junto comigo, quem escuta a frequência 100. E por isso, até mesmo os casos de obsessão têm nossa responsabilidade na prevenção e no tratamento. Não podemos conectar com esses irmãos da rádio 10. Precisamos nos policiar em pensamento para estarmos conectados sempre na frequência alta. Através de palavras, nossas palavras podem proferir mensagens importantes,
edificantes, consoladoras, mas também podem ferir, também podem magoar, também podem bloquear, eliminar, condenar, fazer sofrer. Então precisamos, no primeiro estágio, do pensamento, no segundo, as palavras, ter equilíbrio e controle sobre o que a gente pensa e diz, porque isso estará agindo sobre a lei de causa e efeito. Por fim, nossas ações também. Abandonamos um pai doente, abandonamos um filho, traímos, roubamos, matamos, ferimos. São ações que estão sujeitas à lei de causa e efeito. Também quando somos caridosos, quando dizemos palavras confortantes, quando ajudamos ao próximo, quando nos doamos, tudo faz parte e está dentro da mesma lei. Todo efeito vem de uma causa, tem uma causa. Toda causa gera um efeito, toda causa tem um efeito. Kardec também, no Livro dos Espíritos, nos ensina que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhum ato, por mais insignificante que nos pareça, seja de pensamento, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos tornamos artífices de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Isso também é um ponto importante, citado em Kardec, que são as nossas queixas, né? Como a gente pode ser chato para Deus se eu reclamo das minhas coisas. Como Deus deve ouvir as minhas reclamações. A gente precisa se colocar no lugar do outro e refletir. Imagine, toda vez que eu peço para uma filha lavar uma louça, é para ela comer a próxima vez com uma louça limpa, para ele comer com uma louça limpa, e faz cara feia, reclama, bate o pé, sapateia. Se eu peço para limpar o quarto dele, que é para ele morar num lugar limpo e cheiroso, e ele reclama toda vez. Quão chato é? Quão chato é para os filhos se toda vez que a gente sentasse à mesa, os pais dissessem: ah, que saco eu pagar a escola para você. É o meu dinheiro, do meu trabalho. Eu estou todos os dias trabalhando, me sacrificando, você dando esse dinheiro para você na escola. Que droga pagar o almoço para 5, 6, 10 pessoas. Eu podia estar sozinho, gastando só comigo, fazendo viagens, etc. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente passa a refletir um pouco mais, né? Porque parece que quando a gente reclama das coisas que Deus nos dá, é normal, é simples. Mas se o outro reclama do que a gente pede, fica chato, né? Fica feio. Então nós precisamos, se for fazer reclamação, que seja de nós mesmos, porque todas as consequências do que a gente está vivendo são consequências, são efeitos de uma causa que nós mesmos estamos respondendo. As aflições, muitas vezes, consequência natural da existência atual, outras vezes são provas ou expiações referentes a vidas passadas. Outra informação importante de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui ele nos afirma e nos ensina que as consequências não precisam ser desta existência, pode ser de outra. Aí se explicam por que algumas pessoas aqui, vivendo a matéria, com a graça do véu do esquecimento, não possamos lembrar coisas que nós fizemos talvez há pouco tempo atrás. Não entendemos por que eu estou passando por isso. Eu não faço mal para uma mosca. Pode ser que agora não, mas ali atrás
pode ser que eu tenha feito bastante. E aí estou sofrendo porque a consequência da causa que eu nem mesmo me lembro, mas que é educativa, que tem aprendizado. E eu preciso constantemente parar em todo sofrimento e pensar o que isso tem a me ensinar. Que proveito eu posso tirar disso? Como eu posso me tornar melhor e mais forte com isso que eu estou passando? E talvez, quando a gente aprenda, tenha um entendimento, não seja mais necessário passar por essas situações, muitas vezes desagradáveis, neste plano, planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, em que a nossa dívida moral ainda é grande, nossa evolução moral é baixa, e as consequências das nossas ações ainda são infelizes em grande parte das vezes. Vamos fazer então aqui alguns exemplos cotidianos, expiações de encarnações passadas, como Kardec nos ensina através da sua obra. Podemos ter efeitos da lei de causa e efeito de agora para esta vida, esta encarnação, ou de encarnação passada, está tendo efeito nessa vida. De encarnações passadas, o mal rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria. É maldade de Deus? Foi mal rico, agora vai tomar, agora vamos fazer sofrer. Será que é essa a ideia de Deus? Claro que não, meus irmãos. Se eu não sou capaz de me colocar no lugar do outro, por minha própria vontade, por meu próprio esforço, como que eu vou aprender a me colocar no lugar do outro? Voltando no lugar do outro. E aí sim eu vou aprender para numa próxima oportunidade ser melhor. O orgulhoso sofrendo humilhações. Quantas vezes acontece isso conosco, né? Achamos que somos o gás da coca e na verdade acaba caindo a ficha da nossa condição em crescimento, como Kardec nos disse. Estamos progredindo, mas ainda temos muito a caminhar. O que abusa da sua autoridade, trata com desprezo e crueldade seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro talvez do que ele foi. Punição de Deus por ter sido mal? Claro que não. É amoroso, é pedagógico, é educativo. Exemplos cotidianos de expiações de encarnação atual. Sofremos a lei da causa e efeito já, mais imediatamente, chamados karmas imediatos, né? O usuário de drogas lícitas ou ilícitas, abuso do álcool, abuso do cigarro, e encontra lesões de seus órgãos. Não precisa ser na próxima, pode ser nessa. O desequilibrado das emoções, irritado, que não se controla nas palavras, nos atos, agride com frequência, que encontra o desprezo dos seus colegas, dos seus círculos sociais. O mentiroso que perde a credibilidade e culpa os outros. O inconsequente que encontra a falência, tem uma empresa, não faz gestão, gasta mais do que ganha, não se programa, não faz uma reserva, quebra. Deus não me ajudou. E o filho, um caso mais simples, que leva uma bronca de seus pais por causa das notas baixas e coloca a culpa no livro, na escola, no professor, e a gente sabe que outros colegas com o mesmo livro, com a mesma escola, com o mesmo professor e com a mesma inteligência vão bem. Aí troca de escola, trabalhador que troca de cidade, troca de livro e se vê com um problema. Quando eu troco de escola, o problema é que eu me levo comigo. Quando eu me mudo de cidade, me mudo de emprego, eu me levo comigo. E o problema não era o trabalho, não era a escola, não era o livro.
Nós precisamos dar atenção a isso, meus irmãos. Coloco mais um exemplo aqui, o trabalhador que não cumpre as suas funções. Hoje a gente vê que existem trabalhadores que são medíocres, não cumprem nem o que se propuseram a fazer, nem o que recebem para fazer. Existem os trabalhadores medianos, aqueles que dizem: eu fui contratado para isso, vou fazer. Eu sou pago para aquilo, vou fazer. Isso não é meu, não sou pago para isso, não vou fazer. A lei da causa e efeito também trará consequências medianas. Mas existe também o extraordinário, aquele que entrega mais, aquele que quer prosperar, quer que a empresa prospere, que os colegas prosperem, sem inveja. Esse colherá o que na lei de causa e efeito? Efeitos extraordinários. Eu não atraio aquilo que eu quero, eu atraio aquilo que eu sou. Essa é a lei da atração. Mas, comumente, nesse planeta de provas e expiações que estamos, costumamos lembrar da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento. Mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, como vimos no slide anterior, inevitavelmente a lei da causa e efeito vem. Queiramos, não queiramos, não tem para onde fugir, porque ela funciona em todo o universo. Ela virá, independente de querer ou não. Mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é protetor, Deus é mestre, Deus é professor. Ele quer que avancemos. Nesse sentido, estamos todos condenados por Deus, sem exceção, à felicidade, porque avançamos moralmente conforme o nosso esforço nos permite. No Evangelho de Pedro: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Olha quanta informação em um slide. Tende amor uns para com os outros, e o amor cobrirá uma multidão de pecados. Um gesto de amor, meus irmãos, pode cobrir uma multidão de erros. Não é um por um, olho por olho, dente por dente. Nós podemos, através do nosso esforço, nos melhorarmos e avançarmos mais rápido do que o tempo que a gente não tinha essa consciência e por muito tempo pode ter prejudicado nossos irmãos. Deus é tão bondoso que Ele nos dá a oportunidade de progredir mais rápido do que a gente estacionou. Uma formação importante. Temos exemplos aqui, nesse caso, de um relato incluído nos estudos espíritas. Esse caso é de um gestor de uma casa espírita. Ele trabalhava com madeira, serraria, e um dia sofreu um acidente. A gente sabe, os acidentes levam 1 segundo de distração, e amputou o polegar. Ficou extremamente deprimido, não entendeu. Eu, que sou um trabalhador da casa espírita, rezo todos os dias, faço caridade, estou conectado com a espiritualidade benfeitora, luzeira, ajudo as pessoas sem cobrar nada por isso. Sofri um acidente dessa gravidade, amputei um polegar. Por que não estiveram comigo? Por que não me protegeram? Recuperou-se depois de um tempo da cirurgia. Voltou a frequentar a casa espírita, teve afim e recebeu uma comunicação que em outra oportunidade foi um senhoreador cruel
que para punir um escravo, mandou que lhe cortassem o braço fora. Depois do desencarne, tamanho arrependimento de ver o que tinha feito para um dos seus escravos, não conseguia mais conviver com esse arrependimento, e implorou por nova oportunidade de vir para o plano material, e que passasse pela experiência de perder o braço, para que aprendesse a não tomar mais esse tipo de atitude raivosa, de vingança, por seu trabalho benfeitor, pela reforma íntima que fez, pelo esforço próprio. Seu pedido foi minimizado. Ele perdeu só um dedo, quando estava programado para vir aqui, perdeu o braço todo a pedido próprio. O amor cobre uma multidão de pecados. No livro Renúncia de Emmanuel, Alcione reencarna para oferecer abnegação e amor a quem ama, suavizando provas e expiações anteriormente previstas. Essa entrega amorosa atua como reparação, amenizando o sofrimento alheio. Ela, por ter cometido equívocos no passado com familiares, decide, num gesto de amor, doação, compaixão, assumir a missão de cuidar de uma criança que vinha também dentro da lei de causa e efeito, com muitas provações, privações físicas e sofrimentos. Através desse ato de amor, ela foi abençoada e não sofreu tudo o que sofreria pelos equívocos do passado. Certamente, esse espírito dessa criança que veio espiar com esta forma, escolheu uma família, seus mentores, o anjo da guarda, Jesus, Maria, José, Deus, escolheram para ele uma boa família, para que sua pena, sua cruz fosse mais leve também. E como esse conhecimento pode nos ajudar? Vimos bastante coisa em relação ao estudo da lei de causa e efeito, mas como isso pode nos ajudar? O conhecimento por si só é importante, mas isso é uma coisa que eu adoro na doutrina espírita, que ela nos convida a refletir, a perguntar, a experienciar, a aplicar a ciência dentro do que a gente pode fazer, que é agir, observar o resultado, porque o que é verdade é reprodutivo, e somos convidados na doutrina espírita a fazer isso. Não recebemos aquele não, fica quieto, isso é assim, não pode perguntar o que. Não. Na doutrina espírita nós queremos que se pergunte. Deus quer nos informar, quer que a gente entenda o que a gente passa e aprenda com isso. Nós imperfeitos é que quando nossos filhos perguntam muito alguma coisa, a gente perde a paciência e diz, porque eu sou louco. Estou te pedindo isso porque eu sou louco mesmo, não tenho o que fazer. Deus não quer isso para nós. Com paciência, Ele nos explica e quer que tenhamos a sabedoria, o conhecimento, porque isso nos faz uma caminhada mais reta e mais leve. Meus irmãos, podemos entender com esse conhecimento. Já estamos colhendo. Isso aconteceu num episódio com Chico Xavier. Uma senhora chegou para ele e disse, Chico, eu estou muito mal, estou chateado. Estou fazendo tudo certo, estou na moral, não abandonei os fofocas, as coisas que eu tinha, melhorei muito.
e ando num sofrimento, uma dificuldade financeira, não consigo melhorar, vivo com problemas com a família, com tudo, e eu olho para o meu vizinho, cheio de imperfeições, maldades, dorme bem à noite, está bem financeiramente, eu não consigo entender. Chico olhou para ela e disse: que maravilha, que bom, minha filha. Eu disse: Chico, você não entende o que eu estou falando? Estou dizendo que está ruim. Ele disse assim: nós já estamos colhendo. Porque se eu estou colhendo agora e pisando em rosetas, eu aprendo. E eu sei que eu joguei rosetas ali atrás. E agora eu estou pisando nelas. Mas isso me dá a certeza que se eu jogar sementes de grama macia, ali na frente é certo e certeiro que eu vou estar pisando em grama macia. Pena daquele que ainda está semeando rosetas e não enxerga, porque ainda não começou a pisar nelas. Então, através desse conhecimento, temos oportunidade de entender que há uma gestão sobre nós, sobre nossas vidas, que os planos de Deus para nós são melhores do que nós temos para nós. Isso nos dá muita fé e nos dá a oportunidade de fazer a nossa reforma íntima, identificar nossas imperfeições e trabalhar para mudá-las, porque assim pisaremos em terrenos mais macios. Isso é uma mensagem consoladora, meus irmãos, a lei de causa e efeito, conhecimento sobre ela. Nós erramos por muito tempo, precisamos redimir nossos equívocos a seu tempo. Vamos fazer uma continha rápida, meus irmãos. Vamos criar uma hipótese que estamos cometendo equívocos, repetindo equívocos há 20 vidas. Estimativa média de, vamos botar 50 anos cada vida. 20 vidas, uma estimativa de 50 anos que nós estamos errando. Quanto tempo dá isso em anos? 1000 anos. Há 1000 anos que estamos errando. Precisamos redimir nossos equívocos, mas o problema é que a gente quer fazer isso já agora. Entrar aqui na casa espírita e sair redimido um santo ali na rua. E não é assim que funciona. Temos as nossas dificuldades, mas podemos fazer. E podemos lembrar que um ato de amor apaga uma multidão de pecados. Não precisa levar 1000 anos para nós quitar nossas dívidas de novo. Podemos dar um salto muito grande já agora nessa, com as nossas ações, nossos pensamentos e nossas palavras. Se nessa caminhada, meu irmão, cair, levante, comece de novo. Sempre é tempo. Se a gente erra hoje, nós podíamos ter errado 10 vezes por dia. E agora, uma vez por dia, já estamos melhorando. Claro que o nosso foco é o 0. Mas essa mensagem também é reconfortante. E o efeito de uma causa de errar 10 vezes por dia é pior do que o efeito de uma causa de errar uma só. Então já estamos avançando, já estamos melhorando. Precisamos persistir, não podemos desistir. Precisamos jogar a semente da grama macia. Precisamos plantar o que é bom. A gente cai e erra nessa fase que a gente está, cai e erra. Mas precisamos persistir. Não desistir. Jamais. A gente quer ganhar músculo, Deus não nos dá um músculo. Ele nos dá peso e uma academia plena. É assim que a gente faz, que a gente treina. Esse ensinamento nos dá esperança. Nos ensinamentos espíritas nós sempre progredimos, nós não retrocedemos moralmente. Se eu estou sempre progredindo,
eu vou estar tomando ações melhores. E querendo ou não, sendo afetado pela lei de causa e efeito. Chegará o dia que eu serei um espírito de luz, um espírito de primeira ordem, na velocidade do meu esforço, do meu conseguir. Há um espírito de luz de primeira ordem, só acertos. Imagine que efeito tem essa causa. E de lá não há retrocesso moral. Eu só avanço cada vez mais. Então, repito, meus irmãos, estamos todos condenados por Deus, sem exceção, à felicidade. Porque a lei da causa e efeito, quando estivermos acertando tudo, será um efeito de quem está acertando tudo, de felicidade. Aprendemos a perdoar, meus irmãos, conhecendo a lei da causa e efeito. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De quem é essa frase? Do nosso Mestre Jesus, quando estava nos ensinando a orar. Jesus sempre falou da lei de causa e efeito. A gente não entende a grandiosidade do que está por trás, mas estamos agora começando a ter acesso a essa informação e a possibilidade de mudar o rumo das nossas vidas. Eu começo a destravar agora. A base da doutrina espírita de Kardec: fora da caridade não há salvação. Claro, agora faz todo sentido. Caridade moral, caridade material. Se eu quero caridade, eu tenho que ser caridade. Eu tenho que ter caridade para com o próximo. Eu coloquei aqui caridade sem interesse para que não entenda que é aquela caridade do colega que vai lá, faz uma doação, tira uma foto, posta no Instagram e dá um pontapé em quem ele doou, ali e sai. Ele não queria caridade, ele queria curtidas na sua foto. Estou falando da caridade sem interesse. Caridade porque eu sou caridoso. E quando eu sou caridoso, volta o efeito do que para mim? Caridade. Para comigo também. Caridade para com o meu vizinho chato. É fácil ser caridoso com quem a gente ama, né? Caridade para com o meu familiar insuportável, que me incomoda. Aí eu vou ter caridade de todo mundo. Até para quem eu sou chato e sou insuportável. Esse ensinamento também nos dá a fé da prece, fortalecimento espiritual. Se eu conecto com Deus, não é eu com Ele, é eu com Ele e Ele comigo. Se eu desconecto com Deus, fui eu que desconectei, Ele não está comigo. Estamos vendo, meus irmãos, um boom, onde, bem inicialmente, ciência e religião deram uma olhadinha de canto de olho uma para a outra e disseram: talvez ali na frente a gente caminhe junto, falando a mesma linguagem. Através desse experimento que está deixando os cientistas malucos, que é o experimento da dupla fenda, onde a presença de um observador consciente mudou o comportamento de um elétron, de um estado de onda para um estado de partícula. O elétron não sabe que está sendo observado, ele não é. E nosso pensamento molda. Ainda bem que o nosso pensamento aqui na matéria molda pouco, né? A matéria. Você não imagina o que nós faríamos de horrores. Você sabe como é que funciona uma bomba atômica? É uma fissão de uma partícula de um átomo que gera tudo. Nosso corpo físico tem 7 octilhões de átomos.
Imagina se a gente pudesse manipular essa energia que nós faríamos numa discussão no trânsito. Então, esse ensinamento da lei de causa e efeito também começa a conectar. Embora muitas discussões não podem andar ainda nesse sentido, começa uma conexão de ciência e religião. A lei de causa e efeito é orientação, meus irmãos. Imaginem que nós estamos voando num avião. Tem aparelhos que mostram altitude, radares do que tem ao redor. E se a gente começa a se aproximar de alguma coisa perigosa, acende uma luzinha vermelha. Depois começa a tocar um apito. A lei de causa e efeito é isso também. Ela nos dá o rumo. Nós temos uma rota em direção ao bem, em direção a Deus. Se a gente começa a sair dessa rota, esses sinais começam. E se a gente não olha para eles e segue o caminho da pornografia, do vício, da mentira, da maledicência, do julgamento do outro, depois do sinalzinho vermelho, vem outra coisa até a gente bater e eventualmente entrar no buraco profundo. Essa lei nos dá a oportunidade de nos antenarmos para voltar na frequência, para voltar no caminho, na rota que a gente precisa fazer. O despertar. Todos que estão aqui hoje nessa casa espírita e assistindo essa palestra, não estão aqui por sorteio, estão aqui porque estão começando um despertar. Não está no despertar quem está lá na bodega tomando cachaça, fazendo bobagem e não quer nem saber do que nós estamos falando aqui. Nesse sentido, a lei de causa e efeito, como nos diz Emmanuel através de Chico Xavier, a gazela abre os olhos ao canto do pássaro, a pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. Dentro do exemplo anterior, vejamos a nossa rota no acender da luz, no tocar do alarme. Não esperemos bater o avião para poder enxergar. Que possamos acordar no canto do pássaro e não sermos pedra a somente acordar nas explosões da dinamite, porque a lei da causa e efeito vai trazer a dinamite, porque nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. É inevitável, estamos condenados à felicidade, ninguém vai ficar para trás. Pode ouvir o canto do pássaro, se não ouvir, for resistente, vem a dinamite. Também é evidência de evolução moral. Nós estávamos fazendo um exemplo antes. O sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação. Ninguém está livre de passar problemas aqui nesse plano. O ser mais evoluído que passou na superfície desse planeta, nosso Mestre Jesus, sofreu consequências de estar aqui, só que é um pacote. Mas não sucumbiu. E ter o sofrimento e evitar os queixumes pode ser uma expiação, pode ser, mas constitui prova de forte resolução, o que é um sinal de progresso, porque há pouco tempo atrás nós podíamos estar reclamando de mais coisas, sem entender muitas coisas. A gente não precisa subir de baixo já para o primeiro degrau, por escalas. E compreender que a lei de causa e efeito não é punitiva, ela é pedagógica, ela nos ensina, nos dá direção, nos dá o rumo, nos molda, tem a missão de corrigir o ser através de várias encarnações,
sob a dádiva do esquecimento das relações anteriores com vítimas ou algozes que fazem parte hoje de nossas famílias e círculos sociais. Na nossa família podem estar vítimas nossas ou algozes nossos. Se nós lembrássemos do que a gente fez, não teríamos condições de ter uma vida amorosa e perdão numa nova oportunidade. Então entendemos que a lei de causa e efeito não é punitiva, é pedagógica. Finalizando, mesmo que o meu passado tenha marcas, meu futuro está intacto e só depende das minhas escolhas de hoje. A lei de causa e efeito é escola, é professora. Ela nos molda com amor, mesmo quando parece duro. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão ao nosso irmão Cris pelas excelentes reflexões da noite. Sigamos, meus irmãos, para a segunda parte desta noite. Vamos pedir para reduzir a luminosidade e que os nossos irmãos se coloquem em trabalho para a aplicação do passe, então, como segunda parte desta noite. Meus irmãos, fechamos os nossos olhos, mantemos a nossa energia no Cristo Senhor, levemos o nosso pensamento a Deus. Amado Jesus, encerramos este momento de reflexão, profundamente agradecidos pelas lições recebidas e pela presença espiritual que nos envolveu durante a palestra. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que aqui esteve, também os que estão em suas casas, por cada coração que se abriu à luz do Teu Evangelho e pelo amparo dos benfeitores espirituais que nos sustentam em silêncio e amor. Neste instante, Mestre, pedimos Tuas bênçãos especiais para a continuação do trabalho, passando assim a aplicação do passe. Que as energias benéficas trazidas pelos amigos espirituais sejam derramadas sobre todos nós, restaurando forças, aliviando dores, serenando pensamentos e renovando esperanças. Que cada um de nós, ao receber esse auxílio, sinta-se fortalecido para seguir adiante, compreendendo que a vida é feita de escolhas e que o caminho do bem sempre nos aproxima da verdadeira paz. A nos despedirmos, confiamos nossos passos e nossos lares à Tua proteção, certos de que jamais estaremos sós, de que a Tua luz permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja.